Vamos pra cá, o Discord vem pegando uma fama horrível, sendo conhecido como um lugar onde pessoas horríveis se reúnem, sendo até aparecido no jornal esses tempos, ou até mesmo sendo visto como caverna para aquelas pessoas que ficam o dia inteiro no quarto. Mas analisando um pouco as coisas e também como um usuário e dono de um servidor lá, eu acho que as coisas não funcionam bem assim. Então por isso, eu quero falar pra vocês a realidade do Discord, e ninguém fala. Bom, primeiro vamos falar dessa fama que o Discord conseguiu. Muitos youtubers começaram seus próprios servidores, em um lugar onde sua comunidade pudesse conversar, ou apenas juntar a galera e mandar memes, ou simplesmente perguntas. Como é o caso do Cooperiano e de vários outros youtubers que eu vi, que criaram servidores, simplesmente seus fãs conversarem. Depois de um tempo só aparecerem em um vídeo comentando que aconteceu alguma treta, tava tendo muito problema, tiveram que fechar o servidor. E além desses casos clássicos de youtubers, também tem os clássicos um pouco mais pesados. Como o caso do King, que aconteceu acho que no ano passado, estamos em 2025. O caso do King, que ficou muito conhecido como um cara que fazia chantagens, venda de coisas, digamos, ruins, algumas grandes atrocidades. Brincando com fotos íntimas e segredos que algumas pessoas gostariam de esconder. Tudo isso para conseguir ganhar uma renda ou só satisfazer uma loucura da parte deles. Isso tudo, ainda mais aparecendo no jornal, pra quem não conhece o Discord e nunca ouviu falar, dá a ele uma imagem de um lugar horrível, uma terra sem lei, só é destacado por tretas. E eu concordo que realmente, principalmente se você nunca entrou no aplicativo, vai ser uma visão que você vai ficar, principalmente se você acompanha tretas aqui na internet, toda hora acontece alguma tretinha, tem a ver com o Discord. Uma call que foi gravada, ou uma conversa lá, é sempre por lá. Teve aquele caso do Golart que ele tinha simplesmente um dos maiores servidores do Brasil, literalmente. Não parava de acontecer inúmeros problemas lá dentro. Logo vieram vários vídeos saindo sobre o buraco que era o servidor do Golart, o quanto de treta que acontecia lá. Teoricamente ele não fazia nada para resolver isso, sendo um servidor tão grande de um youtuber enorme, trazendo cada vez mais coisas ruins para a fama do Discord sem parar. O caso mais recente, que roubaram o link do Golart, o /Gol, se eu não me engano era de uma turma que tava tentando fingir que era o King e soltando as mesmas atrocidades que tinha no antigo servidor dele. Que juntando todas essas tretas, jogar um negócio pra cima de alguém que já tava meio sujo com a coisa do Discord, foi manchando ainda mais e mais e mais a fama do aplicativo. Claro que enquanto eu cito o nome do Golart aqui, sei de tudo que aconteceu, das explicações dele, e eu sei que na realidade ele não tem muito a ver com esses problemas, dessa fama que veio a vir cair pra ele. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Tudo isso ainda teve aquelas tretas enormes com o Haluka, simplesmente toda hora aparecia um print, toda a ilusão que ele fazia, gravações eram tudo no Discord. Cada vez mais só apareciam mais coisas, tudo no Discord. Eu acredito não, eu tenho certeza que em geral foi essas coisas que trouxeram uma péssima fama, principalmente nos momentos atuais. Bom, eu não estaria sentado aqui tentando fazer um vídeo para defender se eu não tivesse pelo menos usado o app uma vez. Eu garanto, eu usei bem mais de uma vez. E a minha conta em 25 de janeiro lá em 2021. De lá eu vi muita coisa como um usuário ácido, no sentido de usar bastante. Na época, hoje em dia eu quase não uso. Os casos que mais me marcou, o caso de uma antiga amiga minha. De aleatório, apareceu um cara novo no servidor que eu e essa amiga estávamos. Era cheio das graças e no início eu lembro que eu cheguei a brincar de shippar os dois. Foi meu maior arrependimento depois. Dias depois eles começaram a namorar, coisa que eu tentei parar na época, pois eu não apoiava muito essa coisa de web namoro, nos problemas que eu acho que geral sabe que pode dar pro mental de uma pessoa, e porque eu tentei parar pra ajudar tanto por ela ser uma amiga próxima, tanto por ela ser alguém mais nova, e eu não confiar muito no cara. Mas infelizmente eu não consegui convencer. E um tempo depois eu descobri que esse foi um caso que deu até polícia, porque o cara na real era um velho de 60 anos fazendo bosta na internet. Essa amiga tinha tentado se afastar quando ainda tava rolando, fazia chantagens emocionais dizendo que ia se matar e tal. Isso parece um caso muito genérico, eu sei, mas infelizmente foi um caso que eu tive que ver com meus próprios olhos. Fora esse caso que me pegou muito, eu era mod do servidor de uma youtuber que vocês conhecem aqui da comunidade. O servidor dela, depois de um tempo, vários problemas lá, e como nenhum de nós dois tínhamos tempo, simplesmente excluiu o servidor. Como youtuber, ela tava parado na época, então o servidor não tava tendo utilidade. Só um apego emocional, porque a gente tinha tido conversas boas lá, mas depois foi só treta, gente entrando pra raidar, brigas. A melhor solução na época foi o servidor. E o meu, bem, ele ainda tá aí,
E tá sempre tendo problemas diferentes, problemas que até quebram minhas próprias regras às vezes. Qualquer um pensaria em só excluir, como eu também já pensei muitas vezes. Mas, assim como o Golart explicou no caso dele, o servidor teve problemas. Realmente houveram pessoas que se machucaram emocionalmente. Bem, tem coisas importantes para algumas pessoas lá. Pego de pessoas encontram amigos, eles até desabafam por lá. Não dava pra mim simplesmente excluir. O desabafo, nesse caso exclusivamente, literalmente um canal separado só pra isso lá no servidor. Essa é uma regra que eu já nunca deixei quebrar. É respeitar sempre as pessoas no chat de desabafo, não tentar brincar com os problemas e tal. Depois disso tudo, e se imaginar que eu ainda vou tentar defender o aplicativo, né? Todas essas tretas, experiências com meu próprio servidor, experiências com servidores que eu fui mod, é complicado acreditar que realmente tem um lado bom nisso tudo. Eu quero explicar um pouco disso no próximo tópico. Então, tudo isso que eu falei, eu creio que todo mundo tem uma noção muito boa da fama que o Discord tem, de todos os problemas que já ocorreram nesse aplicativo. Eu entendi com toda a experiência que eu mesmo tive, que o real problema não é o Discord, não é a moderação, o problema é simplesmente as pessoas. Não é de hoje que sabemos que não dá pra controlar todo mundo, não dá pra controlar nem você mesmo. Então, na real, o problema é liberdade. Você pode ver assim, falam muito mal do Discord, mas já falaram mal de grupos no WhatsApp, na época que tinham. WhatsApp de youtuber também já teve muito antigamente. Agora, se for falar de grupo do Telegram, nossa, nem se fala. Esse é um lugar que acontece bosta no Telegram. Se eu não me engano, ele tem uma fama que chega a ser até mais tenebrosa que a do Discord. Eu já vi merda até num grupo de Instagram, um grupo que eu mesmo criei. Não vou citar nomes, mas um monte de youtubers que vocês conhecem dessa comunidade. Eu pensei, não só youtubers, não entram pessoas aleatórias nesse grupo, então acho que não tem como acontecer nenhuma treta. E aconteceu uma treta tadíssima, saiu pessoas magoadas e eu, criador do grupo, saí, excluí o negócio, sendo que só tinham pessoas, basicamente, grandes, que geral conhece. Mas ainda assim era um grupo. Então sumir com o Discord não mudaria nada. O problema é apenas a liberdade, porque ao mesmo tempo que eu e vários youtubers têm liberdade de criar um servidor e deixar os inscritos conversarem, desabafarem, fazer o que eles quiserem, o criminoso tem a mesma liberdade de criar um servidor e fazer o que ele quiser. Não importa a moderação, dá pra controlar as pessoas e alguma hora vai acontecer uma bosta. Isso infelizmente não dá pra evitar. E a culpa é complicada de jogar na moderação, porque você pode colocar uma moderação 24 horas, ela pode estar olhando um chat, as pessoas brigando no outro, ou alguém indo no PV de outra pessoa e tá puxando chantagem de lado. Ou enquanto a pessoa tá olhando, se for um servidor grande, como era a proporção do servidor do Golart. Simplesmente não dá, é impossível. Como eu falei, eu tive um grupo no Instagram, tenho um servidor no Discord, pessoas que eu tecnicamente conheço, teve tretas em ambos os lugares, porque é um grupo de pessoas. Então, a realidade que ninguém consegue aceitar, enquanto a gente tiver liberdade pra conversar e criar grupo do que a gente quiser, não vai ter moderação nenhuma que impeça isso. Então não adianta culpar o Golart na época que o servidor ainda estava aberto, culpar a moderação do Discord como eu vi quando aconteceu a coisa do King. Literal, você acha que se sumissem com o Discord, merdas que acontecem lá ia sumir? Não, eles iriam criar grupos no Instagram, ou criar grupos no Telegram. O aplicativo que abrisse, eles iam estar lá. Conclusão, as pessoas que tinham memórias boas do Discord iam sair perdendo, enquanto as que faziam bosta só iam achar outra ferramenta para continuar fazendo isso. Então, a gente não consegue mudar isso. E a não ser que cria um tipo de moderação que consiga ver o que é realmente ameaça, consiga cortar qualquer tipo de criminalidade, diferenciar zoeira, tudo. Não importa o que façam no Discord ou em qualquer outro aplicativo, as merdas vão continuar acontecendo. Moderação ajuda, mas não vai resolver todos os problemas. Não é culpa do Discord, tem essa liberdade de juntar um monte de pessoas. Vai dar pra controlar todo mundo. Não importa quantos mods você tenha. A não ser que o servidor inteiro seja de mods. Mesmo se fosse assim, uma hora alguém ia ficar bravo com a liderança de outra pessoa e aí outra briga acontecia. Mas em geral, de tudo isso que eu falei é praticamente um fato na minha visão. Se você tiver um pensamento diferente, pode ouvidos livres, então pode comentar à vontade que eu vou dar uma olhada no seu comentário e às vezes você até muda meu pensamento. Enfim, eu sou o Dale, obrigado por navegar.